de ler a Bíblia e pregar, o culto vai terminar 12:30 hoje. Não mando chamar pastor velho para pregar. Eu quero agradecer o carinho com o qual a igreja tem me distinguido. Mas eu preciso dizer que eu não sou tudo aquilo que dizem a meu respeito. Eu apenas sou um aprendiz mais velho, né? Eu gostaria de ter o conhecimento que tem o pastor Guto, pastor Juba, a facilidade que tem o pastor Juba de falar com a juventude, né? Quando eu vou falar uma gíria do meu tempo, estou na fossa, ninguém mais sabe o que é, né? É demodê, caiu de moda, a gente não sabe mais, né? Então tem até problema de comunicação. Então, eu sou apenas um aprendiz da palavra de Deus, que sabe que não dá para viver sem a presença de Deus. Há um filósofo da antiguidade que disse assim: uma coisa eu sei, é que nada sei. Lembra quem é, Guto? Não posso dizer uma coisa eu sei como o filósofo. Deve ser Sócrates, que disse: eu nada sei, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então eu sei alguma coisa. Às vezes eu tenho dificuldade de cantar algumas canções, porque diz que nada que tem em mim presta. Não posso dizer isto. Não posso. Não é? Porque tem sim. Sabe? Eu tive dificuldade para admitir uma coisa. Eu tenho facilidade para aprender. Não é que eu seja inteligente. Inteligente é o que aproveita a facilidade. Quem não aproveita é burro, porque não aproveita o dom que Deus deu, não é? Eu tinha muita dificuldade para admitir isso. Um dia eu pensei assim: eu sou o responsável por essa facilidade? Não, foi Deus que me criou. Negar que eu tenho essa facilidade significa negar a ação de Deus na minha vida. Então eu não sou nada daquilo que eles dizem aí, não acreditem neles. Apenas um aprendiz da palavra de Deus. E aprendendo um pouco da palavra de Deus, vão tendo paciência comigo, porque não estou muito habituado com essa tecnologia aqui, né? Quando eu fui ordenado, eu tive algumas igrejas como pastor. Rio Preto era um auditório grande assim, mas templo construído, preservando a questão da acústica, era no peito meu, tinha que falar alto, né? Então a gente exercitava mesmo a voz, né? Agora o microfone facilita, mas também complica. Eu escolhi, meus irmãos, para não quebrar aí, ou tentar não quebrar a sequência das mensagens que os irmãos vêm recebendo, um assunto que fala do alicerce, né? E hoje eu quero falar do alicerce da submissão ao Espírito Santo de Deus. Submissos ao Espírito Santo. Para isso, eu quero ler com os irmãos primeiro João 14, versículo 16, diz assim, João 14, verso 16, na versão da Sociedade Bíblica Nova Atualizada. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro Consolador
a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. Mais à frente, nesse mesmo... melhorou. Mais à frente, nesse mesmo texto, versículo 25. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que lhes disse. Mais à frente, no capítulo 15 de São João, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Também ainda no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 12. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Eu tenho brincado com os irmãos aí, que a rodela aqui me atrapalha. Não é? Eu estava dizendo ali para a Renata, né, que acho que o grupo de louvor adorou a Deus, mas me deu uma colher de chá, cantou uns hinos antigos que eu ia cantar. A igreja está fazendo reunião de senhoras, né? Vamos voltar lá na sociedade auxiliadora de senhoras. A reforma, às vezes, é voltar lá atrás. Olha só que coisa. O ministério da igreja. Então, na verdade, é o seguinte. O alicerce da submissão ao Espírito Santo de Deus. Talvez eu pense diferente de vocês. Eu não vim à igreja, o Espírito me trouxe. Pois Ele que governa a nossa vida. Quando eu cheguei aqui, eu não vim aqui para encontrar Deus aqui, porque Ele já está comigo, está com você. Então nós viemos com Deus. Deus está conosco. Mas agora aqui nós nos encontramos para coletivamente adorar o Deus que nós adoramos individualmente. Devemos adorar o tempo todo. O tempo todo. E aí, nós queremos que Ele se manifeste. Nós gostaríamos muito que Ele se manifestasse. E você não sabe. Isso. Você pode saber só individualmente que Ele está se manifestando no seu coração, na sua vida. Você não sabe o que Ele está fazendo com o irmão lá atrás. Quantas vezes, pastor Guto, pessoas nos procuram para dizer, naquele dia o Senhor deu uma palavra através de você para o meu coração. Mas a pessoa não se levantou, a pessoa não se manifestou. Por quê? Porque o Espírito Santo age também silenciosamente em cada alma, em cada coração, em cada mente. Ele é que revela a palavra de Deus. É Ele quem interpreta a palavra de Deus para a nossa vida. E quando o Espírito faz isso, há coisas sensacionais. Então, o Espírito Santo,
tem 5 ministérios. O primeiro deles, quando a pessoa toma conhecimento da salvação, ele toma conhecimento por intermédio da palavra. É da palavra, do conhecimento da palavra, que vai nascer a fé. E para mim, fé é fácil de explicar. Fé é a confiança que eu tenho no Deus no qual eu creio. O Deus que eu conheço. Por isso, para ter fé, eu preciso exercitar o meu conhecimento acerca de Deus. Aí entro na área do pastor Guto, né, que gosta da teologia, e vai falar dos atributos de Deus, atributos naturais, né, atributos espirituais, os atributos relativos, os absolutos. E nós vamos procurar a conhecer. Eu traduzo isso numa expressão muito simples. Você precisa saber qual é o tamanho do seu Deus. Qual é o poder do seu Deus. E você sabe isso só pela palavra. Sabe por que a palavra? Porque a palavra é o instrumento do Espírito Santo de Deus. É a espada do Espírito. É a palavra. É com ela que ele vai ministrar ao nosso coração. Preguiçoso que não lê a palavra, não abre espaço para o Espírito ensinar e revelar. Não fica orando para ter visão, não. Vá à palavra para estudar. Então eu preciso conhecer. E o Espírito Santo faz exatamente isso. Quando eu leio a palavra, é ela que o Espírito usa para colocar fé no meu coração. A fé vem pelo ouvir a palavra de quem? Não. Ele é Deus também. Mas lá no original, o Guto está, a palavra de Cristo. E a palavra de Cristo são os evangelhos. Então leia os evangelhos, debruce-se nos evangelhos, aprenda o que está no evangelho. Evidentemente que todas as escrituras são inspiradas e são palavra de Deus. E Cristo é Deus também, mas a palavra de Cristo é que vai ser o instrumento do Espírito para fazer nascer, brotar em cada um de nós a fé. Então, quando eu tomo conhecimento dessa salvação, tomei conhecimento, o que a Bíblia ensina? João, capítulo 3, versos 5 e 6, diz assim: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Paulo, escrevendo a Tito, diz, 3, 5 e 6, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Palavra de Paulo. Então, o primeiro ministério do Espírito Santo na nossa vida é a regeneração. É o Espírito que produz regeneração. É o Espírito que cria em nós a nova natureza. A velha criatura morre e o Espírito faz brotar a nova criatura. Então, para que essa nova criatura comece a ser fortalecida, primeiro com o leitinho, né? Até depois comer uma feijoada, né? Para valer, é por obra do Espírito Santo. Logo, eu preciso ter esse alicerce da submissão a esse Espírito. Isso ele já fez em nós, que aceitamos a salvação, que reconhecemos a salvação em Cristo, porque ele é que nos regenerou e nos tornou nova criatura. O outro ministério do Espírito, ele introduz, ele batiza o
salvo no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12 fala sobre corpo. E no versículo 13, Paulo diz assim: pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. É para todos os que foram alcançados pela graça e estão salvos. Agora, esse Espírito nos introduz no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Não esse templo, não somente nós. Eu tenho umas ideias diferentes às vezes, né? Por exemplo, não é só ideia, não é só eu penso. Eu creio firmemente que quando nós estamos louvando a Deus aqui, adorando a Deus, e hoje nós adoramos a Deus e louvamos com cânticos, né, também, quando nós fazemos isso com as nossas orações, quando nós fazemos isso abrindo a palavra para ver a vontade de Deus para a nossa vida, nós nos associamos à igreja que Ele já recolheu, que está na sua glória, que o glorifica, que o adora permanentemente, o tempo todo. Nós nos associamos a eles. E aí é um louvor intenso. Eu faço parte desse corpo, você faz parte desse corpo. O outro ministério, terceiro, habita no crente. Lemos os textos que Jesus falou. Olha, o Espírito que o mundo não pode receber, porque o mundo não o vê nem o conhece, mas Ele habitará convosco, estará em vós. Então, quando conversamos com o Espírito, nós não precisamos gritar. O clamor da alma nem sempre está na intensidade da voz, na altura da voz. Lembram-se de Ana, mãe de Samuel? Ninguém ouviu a oração dela ali no templo. Eli achou que ela estava bêbada, porque ela movia. Estava falando sozinha, está maluca. Hoje não, está falando no celular, né? E ela estava clamando ao Senhor, clamando. O barulho não vem do homem, mas é a resposta de Deus. Deus pode se revelar silenciosamente como a aragem que Elias sentiu lá na caverna, como também Ele pode provocar um terremoto e se manifestar barulhentamente. Isso é coisa de Deus. Mas o crente, o Espírito habita no crente. O crente caminha com o Espírito, está com o Espírito o tempo todo, até mesmo naquele período que ele está inconsciente, dormindo, o Espírito está ali com ele. Quem me guarda é o meu Senhor, é meu pastor, pelo Espírito Santo de Deus. Ele está aí o tempo todo. Paulo diz assim, vocês porém não, Romanos 8, 9, vocês porém não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Será que vocês não... 1 Coríntios 6, 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem mais a vocês mesmos, pertencem a Ele? Presença do Espírito. Ministério do Espírito habita no crente. O quarto ministério
Está em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Quero ver se eu não me desorganizo tanto. Quero ver se eu não me desorganizo tanto. Diz assim o texto: nele também vocês, depois de que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O selo é a última coisa que a carta recebe quando vai. Não é? E o selo, em algumas circunstâncias, ele autentica o documento. A gente trabalha em escola, por exemplo, eu vou ficando desatualizado com a legislação, é assustadora a forma com que eles vão fazendo leis no país, né? Não cumprem, mas fazem lei para dar coisa louca. Quando a gente recebe um aluno que vem do exterior, que estudou no exterior, diz que estudou numa escola lá, principalmente hoje, que há uma facilidade de se falsificar documentos, uma coisa que nós temos que observar é a autentificação do documento, a autentificação do documento com o selo do consulado do país onde o estudante está estudando. Isso equivale ao reconhecimento de firma do cartório. Vai dizer que aquele documento é verdadeiro, que a escola existe, quem assinou está autorizado a assinar. Se não fizer lá, quando chegar aqui, tem que procurar o consulado. Né? Lá é o consulado brasileiro. Aqui é o consulado daquele país que vai dizer isso. Vai colocar o selo. O anel que os nobres utilizavam era o sinete, que tinha a marca, e eles, lá no Japão, também é carimbinha a assinatura. Né? Então, colocavam aí sobre o quê? Sobre o breu, né, derretido, aí colocavam o carimbo do sinete. Aquele documento era verdadeiro. Esse selo está colocado em nós pelo Espírito Santo de Deus para dizer que é verdade que ele habita em nós. Então, ele autenticou isso. O quinto ministério do Espírito é o preenchimento que ele faz na vida do crente. Atos capítulo 2, verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Como é que ficaram sabendo? Começaram a falar em outros idiomas. A palavra lá é idioma. Certo, Guto? Eu não conheço muito o grego, mas de vez em quando eu acerto, né? Segundo o que o Espírito lhes concedia que falasse. E qual é a comprovação disso? É que os judeus que viviam em outros países estavam presentes. Eles são lá da Galileia, gente ignorante. De lá não pode vir coisa boa, inculta. Não é? Como é que eles falam a nossa língua? São poliglotas agora. Então, uma identificação, não era um idioma desconhecido, como acontece em outros textos. Capítulo 4, verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, aquele cara que se acovardou quando negou a Jesus, agora está super-homem. Por quê? Presença do Espírito.
Então o Espírito preenche o crente, fortalece, dá energia, sobretudo a energia espiritual. Depois, no capítulo 7, ainda de Atos, versículo 55, aqui, meus irmãos, está uma coisa que eu choro todas as vezes que eu leio. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. A tradução mais antiga diz assim, que Jesus estava em pé à direita de Deus. E nós declaramos no credo apostólico que Jesus está assentado. As Escrituras falam que ele está assentado. Mas Estevão viu Jesus em pé. No meu coração é porque Jesus honrou o seu servo que foi fiel até a morte de apedrejamento. Ele glorificou Jesus e Jesus recebeu essa glória ficando em pé lá no reino. Não é teologia, não vamos procurar aí, né? Mas é o que eu creio no meu coração. No capítulo 13, versículo 52, os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. São evidências desse Espírito. Muito bem. Até o quarto ministério, esse último, que preenche o crente, é diferente. Até o quarto, todos nós temos. O quinto, nós precisamos trabalhar com Deus para mantê-lo. Quando o pastor Guto e o pastor Juba falaram aqui, sempre falam, sobre a confissão de pecados. É simples. É o movimento do pulmão. Eu tive sintomas de pânico em 1998 e em 1999, estressado, né? E um neurologista, depois de algum tempo, me examinando, falou assim, não teve nada disso, você não é depressivo. O que você tem é a apneia do sono. E você não respira bem à noite. Então o seu cérebro não oxigena. E não oxigenando, fica ali o gás carbônico. E aí você tem tontura, náuseas, eu não podia virar de lado. Hoje eu preciso segurar para fechar o olho, porque senão eu vou virando, né? Não sei se é para esse lado ou para esse, vou acabar ali naquele canto, né? Então, aqui em pé, só, sem púlpito, eu não fecho o olho para orar. Eu olho para baixo, curvo a cabeça. Se eu olhar, eu posso cair, né? Mas aí é deficiência pela quilometragem rodada. Ontem eu pedi licença para sair no presbitério e disse, vou fundamentar o meu pedido de licença, que é o que eu falei? Estava baseado em quê? O meu estatuto do idoso. Estatuto do idoso me garante isso, né? Então vou fundamentar nisso. E aí às vezes acontece exatamente isso. Agora, esse ministério precisa ser buscado. Buscado. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, está escrito que nós devemos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A obra da santificação continua sendo uma obra da graça, feita pelo Espírito, mas o Espírito não violenta a nossa vontade. É preciso, nessa oração de confissão, nós colocamos para fora dos pulmões o gás carbônico que se acumula para não ir para o cérebro. Jogamos fora, expiramos, e aí nós inspiramos, né? E se a gente estiver lá na roça, no meio do mato,
aí pode encher os pulmões, né? Mas se estiver lá em São Paulo, na Avenida Celso Garcia, Largo da Concórdia, Avenida São João, por aí, né? Centro da cidade, não adianta muito abrir os pulmões, porque vem impurezas aos montes, né? Porque isso é saudável. Na vida espiritual acontece a mesma coisa. Você precisa confessar os seus pecados, esvaziar o seu coração, sua mente, o seu interior, daquilo que está ligado aos seus erros e os seus pecados, para receber a renovação do Espírito de Deus. Então, a Bíblia fala assim: não se embriaguem com vinho, nesses textos de Efésios, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Abram para se encher do Espírito. E também, em Gálatas 5,16, onde se fala do fruto do Espírito, do fruto, o cacho de uva, né? O cacho é composto de todas aquelas uvas, não tem erro de concordância aí. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito. Vivam. Escolher comer um churrasco hoje, para você, não é a escolha que Deus faz, nem que o Espírito, é você que vai escolher. Comer a carne de porco, ou não comer, era opção para o homem. Se ele comesse, ele saberia das consequências. Então, o Espírito de Deus, Deus nos dá a liberdade da escolha, e o Espírito não vai violentar essa liberdade. É uma iniciativa sua. Vivam no Espírito e jamais vocês satisfarão a concupiscência da carne. Então, na verdade, o Espírito Santo de Deus deve controlar o nosso eu, a nossa vontade, o nosso ser. Esse quinto ministério se perde quando nós apagamos o Espírito. Paulo recomenda: não apaguem o Espírito, na sua carta aos Tessalonicenses 5,19. A carta aos Efésios 4,30 diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Entristecer o Espírito é um pecado com consequências graves na nossa vida. Mas nós não precisamos nos desesperar, porque o Espírito de Deus, Deus providenciou. O que João diz na primeira carta, capítulo 1, versículo 9: essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se contudo alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Por isso, no culto, irmãos, hoje o pastor Guto nos fez ficar em silêncio, e nós individualmente confessamos os nossos pecados. Depois, ele orou, e nós coletivamente confessamos os nossos pecados. Isto é, declaramos perante Deus que nós temos sido desobedientes, desatenciosos, que temos entristecido o Espírito, que temos rejeitado a sua ação, às vezes, na nossa vida, e Deus nos perdoou. Disso eu tenho certeza, porque a oração foi feita com sinceridade de coração, e Ele nos acolhe. E depois disto, eu estou novamente no controle do Espírito. Eu preciso me submeter a Ele. Então, esse quinto ministério, que é santificação, ele é fundamental como alicerce da nossa fé. E eu já quero terminar dizendo o seguinte: para encher-se do Espírito Santo, lembrem-se, é preciso se esvaziar. Para ter a plenitude do Espírito, é preciso que o Espírito tenha a plenitude da sua vida. O Espírito não é
não é um líquido. O Espírito é uma pessoa. Ele habita em nós, ele pode agir em nós. Esse copo aqui é meu? Se não for, vai com a baba deles. Deus está avisando que está na hora de acabar. É preciso o exercício de esvaziamento. A confissão é esse exercício. É preciso da disciplina de buscar a palavra. Conceder, consentir que o Espírito use a sua palavra para nos edificar, para nos corrigir, para nos ensinar. Quando você vai renovar a mente, como Paulo recomenda lá, e o Espírito usa a palavra, pode saber, o Espírito não vai pular na sua frente e para aí que isso vai fazer você lembrar da palavra que você leu e estudou. É a espada dele, é o que ele vai usar. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar daquelas que eu vos ensinei. O Espírito Santo abre o nosso entendimento. Na primeira Bíblia católica que eu peguei nas minhas mãos, a primeira regra que aparece para o estudo da Bíblia está lá: busque o Espírito Santo de Deus para que ele renova a sua mente. Então eu quero encerrar trazendo à memória aquela experiência da caminhada de Jerusalém para Emaús. Jesus interpretou a palavra. Jesus não falou a respeito de si com as suas palavras. Ele pegou Moisés e os profetas e interpretou a eles o que estava escrito. Caiu na cabeça, caiu na mente. Mas quando é o Espírito de Deus que faz isso, vai produzir outra coisa. Quando eles reconheceram, eles disseram o quê? Por isso nos ardeu o coração quando pelo caminho ele nos abria as Escrituras. Caiu na cabeça, mas desceu ao coração. E desceu no coração, aí fortalece a fé. Aí robustece a fé. Porque aí sim eu vou aprendendo cada vez mais todos os atributos, tudo que pode fazer aquele em quem eu tenho crido. Portanto, aquele em quem eu confio. A necessidade da submissão ao Espírito Santo é realmente fundamental como alicerce para a nossa fé. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a realizar, junto com o Espírito, esse ministério da submissão à sua vontade. Amém? Posso orar? Vamos ficar em pé então? Pode dar benção também? Senhor, graças te damos pela oportunidade que tivemos aqui nessa manhã de refletir sobre a tua palavra. Perdoa-nos, ó Senhor, principalmente a mim, pela dificuldade de ensinar como o teu Espírito tem colocado no meu coração. Mas eu sei que quem faz a obra é o teu Espírito, e ele agiu em cada coração. Agora, Senhor, que ele testifique na mente e no coração dos meus irmãos aqui presentes, e daqueles que nos ouvem pelos meios da tecnologia, pela internet. Ele produza a obra da submissão a ele, como um alicerce fundamental para a nossa fé. Nós te rogamos no nome de Jesus. Que o Deus eterno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, abençoe todos vocês, e que fortaleçam vocês, e que preservem vocês para a vida eterna, na graça bendita de Jesus, no amor infinito e insondável do Pai, e na comunhão do Espírito Santo.
Amém e amém.